Olá! Quem já foi dar uma caminhada, de certeza que já se deparou com isto. Uma simples marca de tinta numa árvore. Parece uma coisa feita ao acaso, não é? Mas na verdade é tudo menos isso. Por trás de uma simples marca como esta, há todo um mundo de ciência, de regras e de tecnologia que dá a volta ao globo. E é esse mistério que vamos desvendar. A pergunta pode parecer básica, mas a resposta abre a porta a um sistema surpreendentemente complexo. Isto não são, de todo, umas sugestões de caminho pintadas ao calhas. Pelo contrário, é uma linguagem visual, muito precisa, desenhada com dois grandes objetivos: guiar-nos, claro, e, mais importante que tudo, manter-nos em segurança. E pronto, aqui está o código, finalmente decifrado. Basicamente, em Portugal, os trilhos oficiais, ou na linguagem técnica homologados, seguem este sistema de cores. Temos a GR, ou grandes rotas, para aquelas aventuras a sério, com mais de 30 km, essas estão a vermelho e branco. Depois as PR, as pequenas rotas, perfeitas para um passeio mais curto, menos 30 km, e essas usam o vermelho e o amarelo. E por fim, os PL, os percursos locais, que muitas vezes até são em zonas urbanas e usam o verde e o branco. A chave aqui é que isto é um sistema unificado para todo o país, o que, claro, levanta outra questão. Ok, mas por que tanta formalidade? Para que ter um manual oficial para um caminho no meio do mato? A razão é que um trilho pedestre, aos olhos da lei e da segurança, não é só um caminho de terra batida. É visto como uma instalação, tanto desportiva como turística, e como tal tem de seguir regras. Regras bem rigorosas, por sinal. E o porquê de tudo isto está bem explícito no regulamento oficial. O objetivo principal assenta em três pilares. Primeiro, garantir a qualidade do percurso. Segundo, a segurança de quem o faz. E terceiro, um ponto absolutamente crucial, a proteção do ambiente. Portanto, a ideia vai muito para além de siga por aqui. É garantir que essa caminhada é feita de forma segura e, claro, sustentável. E para que essa qualidade seja mesmo garantida, o processo é mesmo muito rigoroso. Não se cria um trilho oficial de um dia para o outro. Há 5 fases bem definidas. Tudo começa com um projeto, claro. Depois faz-se o registro oficial. A seguir vem o trabalho no terreno, a implementação. Só depois é que vem a homologação, a aprovação final. E por último, talvez a fase de que muita gente se esquece, mas que é vital, a manutenção. É um ciclo contínuo para garantir que o caminho está sempre seguro e bem sinalizado. Agora vamos dar um salto para a era moderna. Como é que se planeia um trilho hoje em dia? Esquece uma ideia de desenhar uma linha no mapa de papel. Hoje entramos num universo completamente diferente. O mundo dos sistemas de informação geográfica, mais conhecidos pela sigla SIG. Então, o que é um SIG? A melhor maneira de pensar nisto é imaginar um mapa com um cérebro. Um mapa inteligente, porque ele não nos mostra apenas onde as coisas estão, mas também o que elas são. Um SIG não diz apenas aqui está um rio. Ele armazena essa informação ligada à sua localização geográfica exata e isto permite fazer análises super complexas que num mapa de papel seriam simplesmente impossíveis. E uma coisa é fundamental perceber. Um SIG não é só um programa de computador. É mesmo um sistema completo, um ecossistema. Precisa do hardware, os computadores, o GPS, precisa do software, claro, precisa dos dados, mapas, imagens de satélite, precisa de métodos, ou seja, procedimentos científicos e, talvez o mais importante, precisa de pessoas. Pessoas que saibam como usar o sistema, fazer as perguntas certas e interpretar as respostas. Muito bem. Mas para um SIG poder sequer funcionar, ele tem de primeiro resolver um problema que tem séculos. Um verdadeiro quebra-cabeças que atormenta os cartógrafos desde sempre. A pergunta é esta, e é o grande dilema da cartografia. Como é que se pega num planeta redondo, uma esfera, e se representa isso numa superfície plana, como um mapa ou um ecrã, sem que tudo fique completamente distorcido? A resposta curta é não dá. Pelo menos não na perfeição. É impossível. Pensem nisto. Tentem descascar uma laranja e depois achatar a casca em cima da mesa. Ela rasga-se, estica, não fica plana. A superfície de uma esfera simplesmente não pode ser esticada para um plano sem distorção. E por isso, fazer mapas é, desde sempre, a arte do compromisso. Então, como é que se resolve isto? Bem, começa-se por simplificar. A forma real da Terra, a que chamamos geoide, parece uma batata. É irregular, cheia de altos e baixos e um pesadelo para a matemática. Por isso, cria-se um modelo matemático perfeito que se aproxima desta forma, o elipsoide. Basicamente, é uma esfera um bocadinho achatada nos polos e é sobre este modelo perfeito que todos os nossos mapas são construídos. Mas ter um modelo matemático não chega. É preciso ligá-lo ao mundo real.
E é aqui que entra uma peça fundamental, o dátum geodésico. Pensa no dátum como uma âncora. Ele que pega no nosso elipsoide perfeito e o prende à Terra real. Sem um dátum, o nosso mapa era só um desenho a flutuar no espaço, sem qualquer ligação ao mundo físico. Ok, já temos o nosso modelo ancorado à Terra. Agora sim, temos de o achatar. E para isso usamos as projeções cartográficas. Imaginem que o nosso globo é transparente e tem uma lâmpada lá dentro. Agora, pegamos numa folha de papel e envolvemos o globo com ela. A sombra dos continentes projetada no papel é o nosso mapa. E dependendo da forma do papel, se o enrolamos como um cilindro, ou fazemos um cone, ou se o pousamos em cima como um plano, vamos ter tipos de mapas completamente diferentes. E é aqui que voltamos à tal história do compromisso. Não dá para ter tudo perfeito. Temos de escolher. Por exemplo, uma projeção conforme, como a de Mercator, é ótima porque mantém as formas e os ângulos corretos. Perfeita para navegar. O problema distorce brutalmente as áreas. É por isso que nesses mapas a Groenlândia parece do mesmo tamanho que a África. Do outro lado, temos as projeções equivalentes. Estas sim, mantêm as áreas corretas. Ótimo para estatísticas. Mas para fazer isso, sacrificam e distorcem as formas. Ok, já chega de teoria global. Vamos voltar ao trilho. Na prática, como é que tudo isto nos ajuda a saber exatamente onde temos os pés? A resposta é um sistema brilhante chamado Universal Transversa de Mercator, ou UTM. A lógica é muito inteligente. Em vez de tentar fazer um mapa decente do mundo inteiro de uma só vez, o UTM divide o globo em 60 fusos verticais, bem estreitinhos, e depois cria um mapa super preciso para cada um desses fusos. Ao focar-se só numa fatia de cada vez, a distorção é mínima. E dentro de cada uma dessas 60 zonas, o sistema UTM desenha uma grelha, como se fosse papel milimétrico. A grande vantagem disto é que passamos a poder definir uma localização em metros e não em graus de latitude e longitude. E convenhamos, é muito mais fácil perceber ande 500 metros para norte do que avance 0,0045 graus para norte. E o resultado final é isto. É este o tipo de coordenada que um GPS nos dá. À primeira vista parece uma sopa de números e letras, mas na verdade isto é uma morada global super precisa. O 31T diz-nos em que fuso do mundo estamos e os números a seguir são simplesmente as distâncias em metros. Primeiro para este, depois para norte, a contar de um ponto de origem dessa grelha. E o que é que isto significa na prática? Significa que esta coordenada não aponta para um país, nem para uma cidade, nem sequer para uma rua. Com este nível de detalhe, ela aponta para um quadrado específico de 1 metro por 1 metro, em qualquer lugar do planeta. É esta precisão incrível que está na base de toda a tecnologia GPS que hoje temos no telemóvel. E assim, um simples trilho pedestre acaba por ser o ponto de encontro de dois mundos. De um lado, a experiência muito física, muito real de caminhar na natureza. Do outro, este mundo invisível e digital, da georreferenciação, dos satélites lá no alto e de toda a matemática que torna a nossa caminhada segura e mapeável. Por isso, da próxima vez que se estiver num trilho e se encontrar uma daquelas simples marcas, a pergunta fica no ar. Será que se vai ver apenas tinta ou a ponta de um mapa que se estende por todo o globo? Porque, na verdade, não é só tinta. É o ponto final de uma incrível cadeia de informação que começou com satélites, passou pela matemática que modela o nosso planeta e terminou ali, naquele preciso ponto para guiar os nossos passos.